Noite, pessoal. É, Sejam bem-vindos para mais uma noite do nossa conferência anual. Meu nome é Fábio Silva, eu sou presidente do Encose Brasil e, hoje finalmente chegamos no último dia da nossa conferência. Espero que todos tenham tido um bom aprendizado durante as diversas sessões que a gente teve na última semana. E antes até de começar apresentando os nossos palestrantes os temas, eu queria aproveitar, para não deixar para o final, e agradecer logo no início a contribuição de todos os voluntários que organizaram essa conferência, que participaram como moderadores durante as últimas sessões, as pessoas que ficavam na frente da tela, as pessoas que estavam por trás, dando suporte, aí, operando o, o PowerPoint, dando suporte no Zoom. Todo esse trabalho é voluntário e a gente tem que apreciar muito porque essas pessoas estão fazendo o trabalho durante o período de folga deles para contribuir com a engenharia de sistemas. E agradecer imensamente para, acho que representando aí todos os voluntários trabalhados, a Gislane Donato, que está também hoje aqui com a gente dando suporte. Ela organizou e coordenou esse processo todo já há alguns meses. É um trabalho danado e eu queria agradecer muito, muito mesmo a Gislane pelo suporte durante esse tempo. E eu acho que o trabalho tem sido excelente. A gente teve toda a conferência aí sem nenhum contratempo e foi tudo muito legal. Então, agradecer muito a Gislane pela organização, nos bastidores, para quem apresentou e quem foi moderador, sabe do trabalho que ela tem feito. E, em nome aí da diretoria do Incosa, agradecer muito a Gislane para isso. Bom, é, voltando para o programa da nossa conferência, acho que hoje também é o Dia Internacional da Engenharia de Sistemas, do engenheiro de sistemas, então também finalizar a conferência num dia desses também é bem legal. Então, né, parabenizar todos os engenheiros de sistemas que estão participando da nossa conferência, que participaram. Né, a engenharia de sistemas e os engenheiros de sistemas são importantíssimo para evolução da nossa indústria e da educação no país e no mundo. Bom, hoje a gente tem duas apresentações bem interessantes com aplicações de engenharia de sistemas em dois diferentes domínios. E, Gislaine, pode passar para o próximo slide, por favor? Isso tem. Temos o Felipe Flamínio João, que vai falar sobre pesquisa operacional militar aplicada a sistemas aeroespaciais, e aí o Arthur falando sobre inteligência artificial no apoio da engenharia de requisitos, numa aplicação também na área automotiva. Então, acho que são duas apresentações bem interessantes e em domínios diferentes e que mostram a importância da engenharia de sistemas em múltiplas aplicações. Pode ir para a próxima, por favor, Gislaine. E só umas regrinhas aí para a nossa sessão. A gente tem um botão de chat, um botão de Q&A. A gente pede que vocês fiquem à vontade no chat para dizer de onde vocês são, comentários sobre a apresentação, conversa entre os participantes, aquele papo em paralelo está liberado, não vai atrapalhar a apresentação. Fique à vontade para usar o chat. Se tiver alguma pergunta, coloque no botãozinho do Q&A, porque fica mais fácil da gente selecionar as perguntas e endereçar de forma mais efetiva. As apresentações vão ser de máximo 45 minutos e a gente vai reservar 10 minutinhos para as perguntas e respostas.
e aí 5 minutinhos de intervalo entre uma sessão e outra. Tem o QR Code do formulário de feedback, que vai estar na tela aí também no meio da apresentação, lá e no intervalo e no final. Então, fiquem à vontade para responder e dar o seu feedback sobre, não só sobre a sessão de hoje, mas sobre toda a conferência, principalmente o que vocês gostaram e o que vocês têm de sugestões de melhoria, temas para o próximo ano, com formatos, enfim, a gente está aberto aí a captar o que a comunidade tem de interesse para melhorar a nossa conferência. Gislaine, depois põe o link do formulário de feedback também no chat, por favor, tá? Vamos passar para o próximo? Isso. A gente também tem aí um aviso do nosso cohort, que é um grupo de estudo e apoio para certificação. E também a gente vai ter esse QR Code lá no meio e no final, mas é um grupo de estudo que a gente tem feito nos últimos anos e está abrindo inscrições para o início do ano que vem para o apoio, né, certificação do INCOSE e certificação de engenharia de sistemas. Eu falo um pouquinho melhor disso depois no intervalo. Bom, com isso, acho que a gente pode passar a palavra para o Felipe, fazer a apresentação dele. Falar brevemente aqui do Felipe. Ele é piloto e engenheiro de sistemas na Força Aérea Brasileira. Ele tem vasta experiência em aviação e aplica sua sólida formação acadêmica para contribuir com a definição de conceitos e o desenvolvimento de sistemas aeroespaciais. Mestrado em engenharia de sistemas e pós-graduação em pesquisa operacional militar pela George Mason University. Também graduado em administração estratégica, MBA e ciências aeronáuticas, né? Comprometido com a excelência, Felipe tem dedicado mais de 20 anos ao avanço das capacidades da Força Aérea Brasileira, liderando os projetos operacionais e coordenando gestão de grandes iniciativas estratégicas. Felipe, mais uma vez agradecer pela disponibilidade de apresentar o seu trabalho aqui para a gente e fica à vontade agora, a palavra é sua. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com os senhores. Ok, está aparecendo o primeiro slide? Está aparecendo. Ok. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a utilização, né, da engenharia de sistemas, em especial ferramentas de pesquisa operacional, para o desenvolvimento de sistemas aeroespaciais. Então, já fui apresentado aí brevemente, tem aqui um pouquinho da minha formação acadêmica já falado e também a experiência profissional. Tenho trabalhado desde que uh, fiz o meu mestrado em engenharia de sistemas no Estado-Maior da Aeronáutica, tá? Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, só de forma protocolar, né, falar aqui que eu estou passando todas as informações aqui de forma puramente acadêmica, né? São ferramentas que eu aplico no trabalho, mas que todos os dados que eu vou passar aqui nos exemplos foram modificados, né? Então eu desclassifiquei todas as metodologias aqui, retirei os dados reais, coloquei dados fictícios para que ficasse uh, o estudo de forma aberta ao público, e também dizer que eu não falo em nome da Força Aérea, né? Estou aqui falando de acordo com a minha experiência apenas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a engenharia de sistemas e como é a relação com pesquisa operacional, né? No início isso para mim era um pouquinho desconexo e hoje eu já vejo como coisas bastante complementares. E aí eu vou entrar nos casos de estudo, né? Eu vou falar bastante ali num caso de estudo um exemplo ali de como a gente aplicaria essas ferramentas para a escolha de uma nova aeronave de defesa aérea. E a depender do tempo, eu coloquei ali, porque eu às vezes me empolgo e aí acaba não dando tempo, mas o segundo caso de estudo é mais rápido, seria um outro exemplo de otimização de alocação de aeronaves de asas rotativas. Tá?
Então, a engenharia de sistemas e pesquisa operacional, né? Elas têm algumas diferenças, enquanto a engenharia de sistemas foca no design, análise e gerência de sistemas complexos, olhando ali de forma holística, com foco em todo o sistema. A pesquisa operacional ela é muito quantitativa. Ela ajuda a identificar estratégias ótimas e as soluções para problemas bastante específicos, né, visando a otimização de processos. Porém, elas têm muita coisa em comum. Elas são úteis para o design e otimização de sistemas complexos, uh, visam ali solucionar problemas e otimizar a performance de sistemas. Elas são, e isso eu tenho que estressar bastante, é muito interdisciplinar. Então, como toda engenharia de sistemas, né, toda aplicação de engenharia de sistemas, a gente depende de especialistas em todas as áreas para que a gente tenha um resultado produtivo. Elas integram métodos para modelar problemas e atuar, no caso que eu utilizo bastante de forma profissional, no suporte ao processo decisório, tá? E alocação de recursos, visando sempre ali aumentar a efetividade do sistema ou diminuir custos. Bom, eu gosto bastante de enfatizar, talvez esteja chovendo molhado ali para a nossa plateia, que é composta ali provavelmente bastante engenheiros de sistema, mas eu gosto de enfatizar bastante as diferenças ali de eficiência, eficácia e a efetividade, né? A eficiência é sempre fazer de forma econômica, eficácia é fazer de forma correta e efetividade é fazer a coisa correta, né? Então, a gente, eu gosto sempre de enfatizar que eu busco a efetividade quando eu faço a minha análise operacional, quando eu faço ali a minha análise para suporte ao processo decisório. Claro, aumentar a eficiência é sempre bom, a gente vai economizar recursos, economizar dinheiro, economizar tempo. Aumentar a eficácia também, porque significa que os processos estão alinhados e os requisitos estão corretos. Agora, quando a gente fala em cumprir a missão, em atingir o objetivo maior, a gente tem que falar em efetividade, né? E eu gosto de fazer esta relação de que a eficácia ela é muito relacionada à verificação, né? E a efetividade à validação. E sempre puxo, né? Peter Drucker sempre tem diversas frases a ele atribuídas. Essa eu pesquisei antes de colocar aqui, eu ouvi e às vezes não é, né? Mas ele diz que não tem nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência o que não deveria ser feito. Então, sempre que a gente recebe ali uma demanda de, olha, vamos melhorar esse processo aqui, aumentar a eficiência, a primeira pergunta é, a gente deveria estar fazendo isso? Isso faz parte do nosso business, né, do nosso core? E muitas vezes a gente vai ver que não, que a gente está gastando uma energia absurda, mas a gente poderia estar tomando uma outra proa para aumentar a efetividade dos nossos esforços. Então, como é que a gente define o que é a coisa certa a fazer, né? Já que a gente falou que a efetividade é fazer a coisa certa, o que tem que ser feito? E essa é a pergunta inicial, e aí eu também gosto sempre de enfatizar que a gente tem que trabalhar inicialmente no domínio do problema, né? Isso é muito comum, ah, acredito que em todas as organizações, que o decisor ele sempre chega, precisamos deste sistema, precisamos dessa aeronave, precisamos deste produto. E, na verdade, a gente tem que perguntar o porquê que a gente precisa, né? Qual problema a gente tem que resolver? E aí, através de uma análise estruturada, a gente vai chegar na metodologia, utilizando a metodologia correta, a gente vai chegar na solução que vai resolver o nosso problema da melhor maneira possível. E a partir daí eu entro, né, nos casos de estudo, que é esse primeiro exemplo, né,
uma situação hipotética em que a gente recebe uma demanda ali de procurar por uma nova aeronave de caça, uma nova aeronave de defesa aérea, tá? Aqui, já no primeiro estudo de caso, a gente vê que aquele domínio do problema e o domínio da solução de forma separada, distintas, com uma pequena interseção, ela já não ocorre assim no mundo real, porque a gente não, muitas vezes não tem o espaço para você chegar e falar, mas é uma aeronave de caça mesmo que eu preciso? Pô, às vezes eu posso uma antiaérea, às vezes eu posso fazer alianças militares com outros países. Então, qual é o meu problema a resolver? E muitas vezes não é isso que está em debate, né? Já chega uma determinação de que, olha, vamos comprar uma aeronave, vamos comprar um sistema, vamos verificar qual é o melhor. E é claro, né? A gente no trabalho de engenheiro de sistemas, ou no meu caso, como assessoramento, eu não tenho todas as informações do cenário que não é mensurável, né? Então, a parte política, a parte econômica, a gente não consegue ver tudo, a parte de oportunidades ali de negócio. Então, a gente já começa com o problema um pouco delineado para a solução. E eu acredito que isso é normal ali em todas as organizações. Mas aí a gente, dentro do que da margem de manobra que nos é concedida, a gente tenta deixar o mais abstrato possível ali no início. Então, eu sempre faço ali, né, o what, why, how and when, que é identificar soluções. Por quê, né? Qual o problema? Identificar soluções para garantir a defesa aérea nos próximos 15 anos. Tá? Então, isso foi uma premissa dada nesse exemplo, e a gente tem que suprir ali o gap de capacidades entre a nossa frota de caças atuais e, nesse exemplo aqui, haverá a implementação completa de um projeto Next Generation Fighter, né, o caça de próxima geração, que está sendo desenvolvido, e ele vai estar pronto daqui a 15 anos, tá? Nesse exemplo desenvolvido aqui. A gente vai adquirir imediatamente 48 aeronaves de caça e a primeira leva de caças voando daqui a 3 anos. Então, essas são as premissas iniciais do nosso estudo aqui. E aí, né, como eu falei, com a nossa margem de manobra, a gente inicia delimitando ali qual a lacuna de capacidade existente, e aí o core da minha aplicação de pesquisa operacional seria numa análise de efetividade. Claro, uma análise de custos também é necessária para que a gente faça uma análise de alternativa correta e apresente às autoridades para validação de resultados. E a partir daí, a gente vai iniciar o processo de definição de requisitos para para que o processo siga, né? Bom, então vamos supor que a gente está num país que tem hoje 50 aeronaves F-15 e 80 aeronaves F-16. E aí a gente vai para o caça de próxima geração, né? Daqui a 10 anos, a Initial Operational Capability, e aí 5 anos após isso que a gente teria a Final. Então, são 15 anos ali de possíveis lacunas nessas missões de defesa aérea, né? Então, o alerta de defesa aérea, os tipos de varredura, escolta, defesa aérea, a interferência eletrônica, a soberania aérea, o controle aéreo avançado, ataque, o close air support, a SEAD, né? Enemy Suppression of Enemy Air Defenses, e o BDA, que é o reconhecimento aeroespacial tático. Tá? Então, coisas bem específicas, mas a gente está utilizando aqui só para dizer que o F-15, e aí, né, de novo, nesse exemplo aqui, o F-15 ele está
parando de operar, as nossas células estão parando de operar nos próximos anos, né? Então, a gente vai perder essa capacidade, por isso está ficando vermelha, e os nossos F-16 eles estão perdendo ao longo do tempo, a gente vai diminuir o número de aeronaves voando e vai diminuir as capacidades dele. Então, elas estão ficando amarelas, essas capacidades ali, por isso que a gente tem que agir. A gente, então, imagina que com a aquisição de 48 aeronaves novas, a gente vai deixar todas essas ações de defesa aérea azuis até que o nosso caça de próxima geração seja introduzido. Bom, esse método que eu vou mostrar aqui, né, o Swing Weight Matrix, é a matriz de balanço de pesos, eu utilizei em vários estudos já, porque ela ajuda na análise multicritério e ela dificulta o direcionamento, né? Então, muitas vezes que eu levo um assessoramento ali para alguma autoridade, falar, a gente fez uma análise de diversos critérios que vai dar de forma quantitativa as melhores alternativas de acordo com as premissas dadas. E aí, muitas vezes, a resposta é que, análise multicritério, você muda os pesos de tudo até dar o resultado que você quer, né? Então, eu já me deparei muitas vezes com essa crítica ao trabalho. E na matriz de pesos, a gente, através das interações com os especialistas e sem colocar números para eles, mas sim comparações, a gente consegue classificar essas missões de força aérea de forma a deixar qual é relevante. Então, nas colunas, elas estão separadas em relevância para a missão fim da FAB, e nas linhas é uma variação de escala. Então, o que entre as alternativas está muito próximo ali. Então, se eu pegar a pior alternativa, vamos supor que a missão de strike, de ataque, e eu vá fazer uma análise de alternativa de vários caças. Se o pior e o melhor caça de ataque tem uma variação muito pouca, ela tem um peso menor, essa ação, porque isso não vai fazer grande diferença na hora de escolher minha aeronave. Então, a gente discute missão por missão, qual a relevância dela e qual a variação de escala entre as alternativas. Então, vamos supor que numa interação, numa rodada de interação, e aí a parte de ser multidisciplinar, é importante que tenha pilotos ali com bastante conhecimento em defesa aérea, pilotos com conhecimento em reconhecimento, pilotos com bastante conhecimento em missões ar-solo, para que a gente tenha realmente uma matriz bastante balanceada e que todos entendam que o fato do strike estar ali em missão essencial e com diferença grande ali entre as alternativas, o que isso representa no nosso modelo. E aí, claro que por trás de cada cada um desses quadrantes existem números, né, que são os pesos, na verdade, que estão ali em cada quadrante desse. E aí, a depender de onde cada missão é alocada, a gente faz ali a normalização, e aí não é só o peso daquele quadrante, né? O peso daquele quadrante em comparação com os outros, as outras ações onde elas estão, e isso, quando a gente normaliza, o peso de todo mundo fica diferente. Então, isso dificulta um pouco aquele negócio de, eu vou mudando o peso aqui até dar o que eu quero. Então, isso eu acho que algo que é bastante produtivo na pesquisa operacional. Bom, tendo então as ações de forma normalizada, a gente tem, e aí eu estou considerando que essas ações são medidas de efetividade, né, que são as MOE, e cada medida de efetividade dessa tem os pesos que estão divididos ali com a DCA, né, a Defensive Counter, sendo a mais importante,
e todas as outras na sequência ali, né, nesses blocos. Só que cada ação dessa, ela depende de algumas medidas de performance que eu, na verdade, o grupo, né, que trabalharia nisso, tem que ter elencado de características, né, especificações de cada aeronave que a gente vai analisar. Então, a defesa aérea vai depender ali do máximo alcance do míssil Ará, a velocidade máxima da aeronave, o teto de serviço, o alcance dela, a capacidade do radar, né, para detectar ameaças, o número de mísseis Ará que leva e a capacidade de fazer reabastecimento em voo. E a gente faz isso, né, com todas as ações de Força Aérea, com todas as missões que a gente está analisando, a gente checa com os especialistas o que é importante olhar numa aeronave para que a gente fale que aquela ação será bem cumprida. Desculpa. Bom, aí eu peguei a medida de performance máximo alcance do míssil Ará. Ela aparece na Defensive Counter-Air, na SWIP, né, que é a varredura, na Escort, que é a escolta, e no alerta de defesa aérea. Cada uma dessas ações tem um peso diferente. E quando a gente divide esses pesos entre o número de atributos que estão ali, e aí a gente dividiu igualmente pela quantidade de atributos, o grupo julgou que não seria interessante fazer uma nova matriz de pesos para cada uma das medidas de efetividade, mas isso pode ser feito também, mas a gente dividiu igualmente. E aí a gente tem pesos locais das medidas de performance. Então, o alcance máximo de míssil, do míssil Ará para a DCA, ela tem um peso local de 0,018555 blá, blá, blá. E para cada uma dessas medidas de efetividade, a gente tem pesos locais diferentes, que a gente soma esses pesos de forma absoluta e a gente vai ter ali um peso global para a medida de performance alcance máximo de míssil Ará, que é 0,0705, significa que ela vai ter 7,05 do peso. E a gente faz isso com todas as medidas de performance identificadas naquelas tabelas lá de atributos. Tá? Então, são esses atributos que a gente vai olhar em todas as alternativas que a gente vai ver e, mais do que isso, utilizar depois esses pesos para fazer uma comparação quantitativa, né? E aí, de novo, isso é pesquisa operacional pura, mas ela ajuda bastante porque ela é baseada em modelos qualitativos. Então, a gente primeiro olha aquela matriz, a gente decompõe ali aquelas ações de força aérea, decompõe as especificações das aeronaves e depois que entra na matemática, né, uma matemática simples de modelo aditivo, mas a gente entra nos números para prover um suporte decisório de forma imparcial. Bom, aí vamos supor também que nós temos 4 alternativas ali que nós estamos olhando. Isso tudo, né, também depende não só do analista, mas muito da conjuntura nacional e internacional, depende da pesquisa de mercado que é feita. Então, são coisas que não somos nós, como engenheiro de sistemas, que faremos, mas que a gente depende dessas informações para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E aí a gente tem ali, estamos analisando novas aeronaves F-16, dessa vez Charlie Delta, né? F-18, o F-15 Charlie, né? Mas já desculpa, era para ser o Echo ali, era o F-15 o modelo novo, e o Typhoon, tá? E aí a gente verificou todas essas medidas de performance, né, dessas aeronaves. Então, F-16 ali a gente olhou alcance, capacidade de reabastecimento em voo pelo sistema da Força Aérea, né, Probe Drug, porque na Força Aérea a gente faz
o reabastecimento conectando no avião no tanker, né? Enquanto que na Força Aérea Americana, por exemplo, que opera F-16 e F-15, existe um braço mecânico que conecta do tanker na aeronave de caça. Então, são sistemas diferentes. Velocidade máxima, teto de serviço, tudo isso a gente analisou de todas as aeronaves para que a gente pudesse, depois, utilizando funções utilitárias, comparar essas aeronaves. Então, o modelo mais simples, né, o linear ali, a gente pega a diferença entre o maior e o menor e aí compara, né, de 0 a 1 ali, onde é que a nossa alternativa ficaria naqueles atributos específicos. Tá? Então, a gente tem o peso que já está normalizado, é de 0 a 1, e temos o valor de cada atributo, que também é de 0 a 1. Então, tudo na mesma escala. E aí a gente pode utilizar o modelo de valor aditivo, né, que é simplesmente a multiplicação do peso de cada atributo pelo seu valor. Então, no caso aqui, o F16 ficaria com o grau final ali 0,3716. Utilizando esse modelo, utilizando aquela matriz de balanceamento de pesos, a gente teria esse resultado. E aí, né, novamente, utilizei dados fictícios aqui para a gente apresentar, não são os dados reais das aeronaves, mas mesmo que fosse isso, a gente fala lá, isso não significa que o F-16 e o F-18 são muito parecidos e o Typhoon seria melhor que os dois e o F-15 seria muito melhor que todos eles. Não é isso. Isso significa que para o nosso problema, que começou lá com o que a gente quer nos próximos 15 anos, cumprir quais ações, o que é mais importante para o nosso core business, né? Isso, de acordo com tudo que os especialistas apontaram para a situação específica que a gente está trabalhando, esse é o resultado, tá? Então, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque muitas vezes a gente chega no resultado e aí levanta alguém lá e fala, pô, mas você está falando que o F-16 é pior, né? Desculpa, é melhor que o F-18 ou é pior que seja. É um absurdo, pô, um é bimotor, outro é monomotor, então, enfim. Não é isso. Eu não estou falando de forma global e absoluta e qualitativa, né? A gente está falando o resultado baseado nas premissas que foram dadas. E aí, claro, temos que olhar para o custo, né? Então, vamos supor que a gente tenha que olhar 15 anos, de repente, fica um pouco distante ali da gente prever custo, 10 anos, um ciclo de vida de 10 anos é um pouco mais assertivo de fazer essa previsão. Então, vamos supor que a gente faça ali uma aquisição, né, de cada uma das aeronaves pelos valores que estão ali, F-16 a 8 milhões e meio, o F-15 23, F-18 16, F-15 24, e a gente tem o custo logístico por hora de voo, né, o cost per flight hour, que isso é bastante difícil da gente calcular e principalmente de prever, né? Então existem diversas metodologias, mas aí também não vou me aprofundar nisso aqui, mas a gente faz um estudo para cada uma dessas alternativas e chega ali no melhor chute possível, né? De qual será o custo logístico ali de cada uma dessas aeronaves. E a partir daí a gente faz essa previsão ali com custo de aquisição, custo logístico, o custo total por ano, que é a linha verde, né? E o custo cumulativo. A gente tem que olhar para o ciclo de vida, o quanto cada uma dessas opções vai custar para o nosso orçamento. E a gente faz isso, obviamente, para todas as alternativas, né? F-16, F-18, F-15, Typhoon, de forma que a gente possa comparar. A gente compara a efetividade que a gente conseguiu de cada um desses sistemas
com o custo do ciclo de vida ali nos 10 anos. Então, a gente tem aqui... Deixa eu puxar uma tocha aqui. Desculpa. Vou falar sem o laser. Aqui apareceu agora. Desculpa. Vamos lá. A gente tem aqui o F-16, tá? Com uma efetividade bem próxima do F-18, mas o custo deles está praticamente, desculpa, a efetividade praticamente igual, mas o custo bastante distante, um custando ali ao longo de 10 anos cerca de 1,7 bi e o outro custando 3,6. Então, aqui seria uma situação clássica de dominância, em que a gente pode falar, poxa, essa alternativa é melhor do que essa para mim, tá? E, claro, isso tudo depende da conjuntura. A gente nunca chega com uma solução apenas. Então, vamos supor que, não, eu tenho uma efetividade mínima para cada uma daquelas ações que vai me eliminar essas três primeiras. Não chega na efetividade que foi delineada. Então, eu vou ter que ir para o F15, que está dando a maior efetividade aqui. Ou não, eu tenho uma restrição de custo aqui, eu não posso gastar mais de 4 bi em 10 anos. Então, eu já nem olho para aquelas alternativas, eu fico apenas com essas primeiras. Então, esse gráfico de custo por efetividade, ele não aponta uma solução única, mas ele deixa ali os trade-offs. Ele pode falar que, se eu gastar um pouquinho mais, eu aumento muito minha efetividade, ou se eu gastar muito mais, eu não vou aumentar tanto. Eu acho bastante gráfico, né? O gráfico ele passa informações ali que um trabalho escrito talvez não. Então, essa apresentação ela é bastante ela é fundamental para que a gente preste um bom assessoramento. De forma que acho que eu consigo aqui entrar no segundo caso de estudo, que seria como é que a gente pode melhorar a nossa resposta a desastres, né? Onde que a gente pode alocar nossas aeronaves de asas rotativas de forma que a gente possa atender a população, atender a parte de defesa aérea, que também é cumprido por aeronaves de asas rotativas, né? O uso militar dessas aeronaves. E aí, né, quando a gente recebe questionamento desse, a gente primeiro, né, volta lá no domínio do problema. O que eu quero com essa alocação? Eu quero ser mais efetivo. Isso significa o quê? Ter uma reação mais rápida. Eu quero ser mais eficiente, reduzir ali o meu custo operacional. Eu quero melhorar a minha logística, minha disponibilidade está baixa, eu vou colocar as aeronaves mais perto do parque. Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando de ser mais efetivo, tá? Vamos reduzir ali o nosso tempo de resposta. E aí, o que a gente pode fazer é olhar a nossa demanda histórica, né? Onde as nossas aeronaves de asas rotativas foram utilizadas nos últimos 25 anos. Então, a gente pega lá o histórico de utilização, onde elas foram demandadas, né? Faz um mapa de calor com isso em todo o território nacional. Claro, existem outras missões que não estão aqui, aqui é onde tem, a gente faz ali um threshold para ter missões de alta relevância ou missões que localidades que tiveram um número X de missões mínimo nos últimos 25 anos, porque senão fica muito poluído e a gente não consegue extrair informações relevantes para o estudo, né? E aí a gente olha para as nossas bases aéreas e vê onde a gente tem aeronaves de asas rotativas hoje. Será que elas estão bem distribuídas? Será que elas estão bem alocadas? Bom, e aí, para melhorar isso, eu utilizei ali um modelo de otimização. A gente reduz a distância ao máximo, então a gente faz ali uma equação de distância dividido pela velocidade de cruzeiro das aeronaves e a gente vai chegar em horas, né? Já que a gente está falando em efetividade, a gente quer reduzir o nosso tempo de resposta. A gente pega a distância entre a missão
onde a missão J ocorreu e a menor distância entre o aeródromo mais próximo, tá? E aí a gente pode também, vamos supor, a gente tem hoje aeronaves alocadas em 5 localidades, a gente pode subir para 7, ou para 6, ou manter 5. Tá? Nesse caso aqui, vamos supor que a gente vai alocar em mais 2 pontos aeronaves ali, e onde seria melhor a gente colocar. Ah, então, de novo, né, a distribuição atual, como é que ela fica? A gente fez uma aproximação gráfica aqui da demanda e cada uma dessas localidades ela fica com esse percentual de demanda. Então, 32% lá no norte, com Manaus, 12% em Campo Grande, 15% em Santa Maria, 22% no Rio e 16% em Natal. Quando a gente faz ali a distribuição otimizada, a gente começa falando primeiro em aumentar o número de bases, né? Então a gente viu ali o modelo, ele apontou Belém e Porto Velho como melhores localidades para a gente colocar, e aí ele fica um pouco mais distribuído. De novo, né? Os números eles foram modificados aqui de forma a deixar o estudo aberto ao público, tá? Então, na verdade, eu estou vendo agora aqui que todo o norte tinha 32, agora tem mais, mas enfim, não é isso que é importante, é que a gente consiga, através de um modelo matemático, mostrar ali, por meio de otimização, as melhores localidades para a gente colocar nossas aeronaves. E mais do que isso, né, olhando para a demanda, a gente sabe quantas aeronaves a gente coloca lá. Então, pô, não vou colocar muitas aeronaves lá em Belém, vou colocar uma, duas, enfim, aí depende da minha frota atual, mas olhar para a demanda, e o que é simples, né, olhar para a demanda histórica, mas muitas vezes isso fica no campo empírico, fica no sentimento das pessoas, que às vezes se confirma e às vezes não. Muitas vezes a impressão é errada, né? Então, quando a gente coloca nos dados assim, fica de maneira mais rastreável o porquê das decisões serem tomadas. Né? No caso aqui, a gente fazendo a otimização, a gente reduz em 53% o tempo de resposta. Né? A aeronave de asas rotativas ela tem uma velocidade de cruzeiro baixa, então os tempos eles são altos. Quando a gente coloca ali uma aeronave mais no meio do caminho ali para fazer um resgate, isso reduz significativamente aquele tempo de resposta. Tá? Talvez tenha até corrido um pouquinho aqui, mas já passei ali por toda a minha apresentação ali, falando um pouquinho, né, dessa mistura da engenharia de sistema e da pesquisa operacional, que a engenharia de sistema ela é mais holística e a pesquisa operacional é mais específica. Então, eu uso muitas ferramentas de pesquisa operacional, mas a importância da gente ter a visão sistêmica, ela é fundamental para que a gente consiga aplicar as ferramentas de forma correta, as ferramentas de forma efetiva, né? E aí, os dois casos, estudos de caso ali, para que a gente identifique as melhores aeronaves de caça ou onde alocar aeronaves de asas rotativas. E me coloco ali aberto ali para perguntas eventuais. Excelente. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Acho que foi bem interessante. Mostra a importância, né, do uso de dados para a tomada de decisão, tendo essa visão holística. Pessoal, quem quiser colocar aí as perguntas no Q&A, pode ir colocando. E aí, enquanto isso, eu vou levantar uma pergunta aqui para puxar o nosso bate-papo. Não é muito específica, mas é mais uma curiosidade de entender, dentro da sua experiência, né, utilizando essa metodologia, o quão
difícil ou desafiador é você conseguir integrar esses dados ou obter os dados de uma forma que seja eficiente do ponto de vista de tempo, né? Assim, você imagino que toda essa análise e essa modelagem leva tempo. Como é que você vê é, o desafio dessa obtenção de dados e dados de fontes diferentes na construção desse modelo e se você vê no futuro algo que possa melhorar a sua experiência inicial aí do estudo para frente de alguma outra maneira. Realmente a questão do tempo, né, tem um impacto muito grande na qualidade do trabalho. Muitas vezes, assim, a maioria das vezes, o planejamento ele é feito de forma cadenciada. Então, a gente recebe lá uma necessidade operacional, um documento, a gente tem um tempo para estudar, para fazer essas análises, apresentar ao alto comando. As decisões elas não são rápidas, elas não podem ser rápidas, são, como eu passei no exemplo ali, não são aqueles valores monetários, mas são daquela monta. Então, é muito dinheiro envolvido. Então, isso precisa ser muito bem estudado e realmente. Isso é a maioria das vezes. Às vezes, aparecem situações em que, olha, precisa uma compra de oportunidade, alguma oportunidade política ou financeira ou qualquer coisa que o valha, e a gente tem que acelerar um pouco o processo. É claro, tudo dentro, né, do factível ali, mas aí a gente muitas vezes apresenta, por exemplo, aqueles dados lá de aeronaves, são dados classificados que as indústrias não passam, então a gente tem que fazer um request for information, reuniões com a indústria passa alguns dados, outros não, que são dados classificados, enfim, muitas vezes não dá tempo de fazer isso, e aí a gente apresenta e fala, olha, esses dados aqui têm um nível de confiabilidade baixa, porque nós não tivemos tempo de fazer todo o processo, e aí a autoridade ela define se aquele nível de confiabilidade é o suficiente para tomar decisão ou não. Muitas vezes não. Fala, não, então vamos atrasar o processo ali. Ou então não, realmente esse aqui é melhor, mesmo que mude alguma coisinha para cima e para baixo, não vai fazer grande diferença no estudo. Então, respondendo, o normal é ter sim um bom tempo para que a gente possa fazer, e é por isso que os processos não são rápidos, as decisões não são tomadas de forma rápida, mas às vezes a gente tem que dar um somebody love ali. Imagino a dificuldade. E também você mencionou a confiabilidade daquele resultado e a confiabilidade dos dados que você recebe, né? Imagino que também é um ponto de atenção e que tem que ser levado em conta de forma bem precisa, assim, né? Justamente para passar a informação para quem vai decidir o quanto você pode confiar e o quanto de risco está associado àquela informação. Exato. O pessoal já começou a enviar pergunta, tá vindo alguma coisa. Só um minuto. Enviou nenhuma pergunta. Vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal pergunta. É, acho que um outro ponto interessante de, do, do, né, de todo esse processo é entender. Eu vejo muita similaridade com da pesquisa operacional, como você mencionou, com a engenharia de sistema, né? Muitos campos em comum e que podem se conectar. Você vê também algum conflito de
abordagens do que prega a pesquisa operacional e a engenharia de sistemas, você conseguindo ter a vivência e o pé nos dois mundos, o que você vê de o que pode conflitar entre as duas áreas e que não está muito bem resolvido ainda? O problema da pesquisa operacional é que muitas vezes, como eu falei ali, né, eu tentei passar essa mensagem quando eu mostrei ali os graus finais das aeronaves, né? Ela dá de forma quantitativa resultados que são bastante específicos. Muitas vezes aquilo ele talvez não reflita holisticamente aquele sistema. Então, pô, de repente, sei lá, o F-18 acho que ficou ali com a menor nota, mas talvez ele seja a melhor solução. Mas a engenharia de sistemas, ela faz uma abordagem, né, como eu falei lá, no domínio do problema e tal, mas, de repente, pela margem de manobra do que eu tive de premissas ali, eu não tive como fazer toda essa análise inicial, toda aquela concepção operacional, reuniões com stakeholders, design da arquitetura lógica, funcional, física, enfim, muitas vezes isso não acontece e aí a gente, né, já vai para compra tantas aeronaves e com as premissas que foram dadas, talvez o F-18 fosse ali a pior nota, mas com informações que não estavam no modelo da pesquisa operacional, talvez ela fosse a melhor opção para a gente. Então, são coisas que a pesquisa operacional, eu não sei se conflita, mas ela é mais restrita do que a engenharia de sistemas, mas ela aponta alguma coisa. Então, muitas vezes a gente precisa também ter esse assessoramento, né? Ter esse resultado e não ficar muito de forma holística. Acho que a importância aí o pensamento crítico em cima dos resultados, né? Assim, você tem os números lá dizendo alguma coisa, mas não necessariamente aqueles números são a verdade fria, né? Acho que tem que ter aí né, uma etapa de um pensamento crítico para considerar todo o contexto, né? E acho que a engenharia de sistemas traz essa habilidade. Acho que é importante. Com certeza. Aí começou a aparecer pergunta aqui. Tem uma pergunta do Adair que acho que é bem relacionada com o que a gente acabou de conversar, que é qual a relação entre a pesquisa operacional e o pensamento sistêmico. Acho que alguma coisa você já mencionou também na última resposta, mas se você tiver alguma coisa para adicionar. Eu aprendi muito, né, com o professor Carlos Lort, da George Mason, já é, faleceu, infelizmente, recentemente, mas ele é brilhante, trabalhou por décadas no Pentágono como analista. Ele tinha o PhD em pesquisa operacional, mas também era da NPS, né? A NPS ela trata o mesmo título, Pesquisa Operacional e Engenharia de Sistemas. E aí ele falava muito, ele era muito focado em pesquisa operacional, mas ele falava que a última análise que tem que ser feita na pesquisa operacional é o sanity check, que é o cheque de sanidade, né? Isso aqui faz algum sentido. E aí como você falou, é onde volta a engenharia de sistemas para qual o problema eu quero resolver. Isso aqui vai atender. Então, o sanity check ele é sempre ah, relevante para que a gente faça essa análise de sensitividade e saiba se o resultado realmente é o que a gente espera. Legal. O Adel complementou aqui falando que um dos pioneiros no pensamento sistêmico foi o Russell Ackoff, que era de pesquisa operacional. Só é um complemento dele. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui, de alguém que não se identificou, mas está dizendo aqui parabéns pela apresentação e conhecimento apresentado. E falando da pergunta, qual a importância e peso das ferramentas analíticas nesse tipo de aplicação da engenharia de sistemas? O poder econômico da instituição, empresa, tem peso muito grande nos resultados alcançados? Eu acho assim, a importância, ela não tem como não existir, né, esse tipo de análise. O professor Lodge também falava que a análise ela só é necessária em uma situação, quando a gente tem recursos escassos.
E a gente sempre tem recursos escassos, né? O DoD, que tem o maior orçamento de defesa do mundo, faz análise, ou seja, ele não pode comprar tudo que ele quer, ele tem que fazer análise porque ele tem que comprar isso ou aquilo. Óbvio que quanto menor o poder ali financeiro da instituição, mais cauteloso vai ter que ser o seu dispêndio de gastos. Então, mas por outro lado, talvez ela tenha menos recursos para fazer essas análises, menos tempo para tomar as decisões. Então, a quantidade de recursos sempre deixa mais difícil se for muito restritiva. Mas a importância da análise é alta em qualquer uma das situações, porque os valores são astronômicos para a empresa que tem muito dinheiro e não tanto para que tem menos, mas é igualmente relevante para as duas. Bom, Felipe, obrigado mais uma vez aí pela sua apresentação, pelas respostas. Agradeço de novo em nome do Incose a contribuição para a comunidade da engenharia de sistemas. A gente é, é, tenta conectar, né, todos profissionais que fazem de alguma forma engenharia de sistemas e que compartilham a sua experiência em diferentes domínios, né? Acho que é importante para quem está começando ou para quem está muito específico em uma determinada área entender como funciona em outras. Essa oportunidade da conferência e da disponibilidade das pessoas de compartilharem é importantíssimo. Então, de novo, agradeço e espero vê-lo novamente em próximos eventos aí, continuar conectado. Obrigado, agradeço mais uma vez ali o convite e com certeza estaremos à disposição.